Olá, estudante! Na aula de hoje nós falaremos sobre misturas gasosas. Eu sou a professora Valquíria Paiva, você está aqui no meu canal Química na Cuca. Se você ainda não me segue, siga-me nas redes sociais, Química na Cuca Oficial no Instagram. A aula começa depois da vinheta. Fica aqui o meu convite. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seu like no vídeo. E se tiver dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que eu vou ter o prazer de responder a sua questão. Vamos lá? O que são as misturas gasosas? Supondo que nós tenhamos aqui um recipiente fechado que contenha um gás A, um número de mols do gás A e um número de mols do gás B representado de laranja. Se eu quero saber o número de mols total desta mistura, é só nós somarmos o número de mols do gás A com o número de mols do gás B. Se eu tiver interesse de saber a pressão total desse sistema, eu vou ter que usar a equação de estado dos gases aqui, ou equação de Clapeyron. Pressão total vezes o volume do recipiente vai ser igual ao número total desses gases, vezes R, que é a constante geral dos gases, vezes T, que é a temperatura. Vamos supor que eu tenha aqui um êmbolo, uma seringa mágica, que eu consiga extrair um dos gases. Vou extrair o gás B. Então, ficou aqui dentro do recipiente apenas o gás A. Como que eu faria esta medição, este cálculo da pressão do gás A? Seria, então, a pressão de A vezes o volume total do recipiente, que seria igual ao número de mols de A vezes a constante dos gases vezes a temperatura. E se me interessasse, por exemplo, retornar com a mistura de B, colocando de novamente o B aqui, e tirar agora dessa vez apenas o A, ficando somente o B no recipiente. Se eu quiser calcular a pressão de B, então será pressão de B vezes volume total do recipiente vai ser igual ao número de mols de B vezes a constante dos gases vezes a temperatura do sistema. Então, o que a gente conclui sobre as misturas gasosas? A pressão parcial, das misturas gasosas será igual à pressão que o gás exerceria se ele estivesse sozinho no mesmo volume e a mesma temperatura da mistura. Então, isso que é a pressão parcial de uma mistura gasosa. Aqui nós poderíamos fazer alguns artifícios matemáticos para chegarmos à conclusão da lei de Dalton. Então, aqui, vamos fazer esse arranjo. Olha, se eu quiser saber o número total aqui dessas moléculas dentro desse recipiente. Então, a partir desta equação, eu isolaria o NT, que ficaria pressão total vezes volume dividido por R, que é a constante dos gases, vezes temperatura. Se eu quisesse saber o Na, a mesma coisa, isolaria Na, e Nb, a mesma coisa. Substituiria aqui nesta fórmula inicial. E nós teríamos, nesta substituição, substituindo o valor de Nt, que vai ser igual a Na mais Nb, substituindo aqui dessas deduções, já que o V é igual para todos, nós poderíamos retirar o volume desta equação, já que o R é igual para todos, poderíamos retirar o R desta equação. Temperatura é a mesma para todos, também tiraríamos a temperatura. Chegaríamos à conclusão que a soma das pressões parciais das misturas dos gases vai ser igual à pressão total da mistura. Pressão total da mistura vai ser igual à soma da pressão parcial dos gases, que é a conhecida lei de Dalton. Vamos fazer uma relação agora do cálculo da pressão parcial e a fração molar. O que é a fração molar? A gente vai chamar de X. Ela vai indicar a parte que um dos gases vai representar em mol no todo da mistura. Se eu quero saber a representação de A. Fração molar de A vai ser igual ao número de mols de A dividido por o número de mols total. Se eu quiser ver quanto que o B representa lá naquela mistura gasosa, a fração molar de B, que é igual ao número de mols de B, quantidade de matéria de B, dividido por número total de mols. Ou seja, aqui nós teremos
a porcentagem, né, de quanto daquele gás está no total. Isto é a fração molar, a parte que um dos gases vai representar em mol no todo da mistura. Então, uma coisa aqui muito interessante que a gente tem que destacar é que a soma dessa fração de A com essa fração de B, ou seja, a soma das frações molares dos gases que compõem essa mistura gasosa, sempre tem que dar o inteiro, que é 1. Então, somando a fração de A com a fração de B, tem que dar total igual a 1, porque é o inteiro, certo? Vamos lá ver a relação entre pressão parcial e fração molar. Aqui, uma dedução matemática também. Pressão total seria a pressão total vezes o volume, que é igual ao número total de mols, vezes R, que é a constante, vezes T. E a pressão parcial de A seria a pressão de A vezes V, igual a número de mols de A, vezes R, que é a constante, vezes temperatura. Nós fazemos aqui um rearranjo dessa estrutura, né? Então, nós vemos lá que pressão total do gás dividido por número de mols total do gás vai ser igual a PA, que é a pressão parcial de A, dividido por número de mols de A. Então, nós poderíamos igualar essas duas, já que R vezes T dividido por V são iguais, certo? Igualando essas duas aqui, nós teremos que pressão total vezes o número, aqui eu rearranjei trazendo esse NA para cima, vezes o número de mols de A sobre número de mols total vai ser igual à pressão de A. Pressão total vezes a fração, por quê? Por que fração? Fração de A. Fração molar, nós acabamos de ver número de mols do gás dividido pelo número total. Então, NA sobre NT é a mesma coisa que fração molar. Pressão total, então, vezes a fração molar de A vai ser igual à pressão parcial de A. Desta forma, nós concluímos que a relação entre pressão parcial e fração molar é que a pressão parcial do gás vai ser igual à fração molar do gás vezes a pressão total. E nós já vamos fazer aqui a relação com o volume parcial do gás. O volume parcial do gás vai ser igual à fração molar do gás vezes o volume total da mistura gasosa. Nós podemos relacionar ainda pressão parcial do gás sobre pressão total vai ser igual ao volume parcial do gás sobre o volume total. Vamos então ver o que é o volume parcial de um gás. Sabendo que nós teríamos aqui dentro deste recipiente um número de mols do gás A, um número de mols do gás B, como que a gente faria para calcular o número total de mols? A gente somaria o número de mols de A mais o número de mols de B, certo? Se nós quiséssemos saber o volume total desse recipiente, a gente teria que fazer usando a equação de estado dos gases, a equação de Clapeyron. P vezes VT, ou seja, pressão vezes volume total, é igual ao número de mols total, vezes R, que é a constante, vezes T. Então, se a gente tirasse aqui um dos gases, vamos supor que eu tirei o gás B. Aqui nós veríamos a contração de volume do recipiente e teríamos o cálculo de volume parcial do gás A, que seria a pressão vezes o volume parcial do gás A, que seria igual ao número de mols do gás A, vezes a constante, que é R, vezes T. Se nós fizéssemos a mesma coisa, o mesmo procedimento para calcular o volume parcial do gás B, tirando aqui o gás A, deixando apenas o gás B. Contração de volume, fica no recipiente apenas o gás B. O que nós teríamos? Volume do gás B seria igual a pressão vezes o volume parcial do gás B, que seria igual ao número de mols do gás B, vezes a constante, vezes a temperatura. Ou seja, o volume parcial é o volume que o gás ocuparia se estivesse sozinho a mesma pressão e a mesma temperatura da mistura. Lei de Amagat. Não vou fazer aqui de novo toda a dedução, mas nós vemos esta relação aqui que nós já acabamos de calcular lá para pressão parcial. Aqui também, para o volume parcial, é semelhante, tá? Nós temos as mesmas pressões, então nós podemos tirar da fórmula, nós temos as mesmas constantes, podemos tirar da fórmula, e nós temos as mesmas temperaturas que podemos tirar da fórmula. O que fala a lei de Amagat, então? Que o volume total vai ser igual à soma do volume parcial de cada gás,
certo? Então, esta foi a nossa aula de misturas gasosas. Espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem aqui. Lembre-se de se inscrever e deixar o like no vídeo. Um abraço, até a próxima aula. Um molde beijos da professora Valquíria Paiva.